vivo? Aos vivos e a cores e se mexendo com a presença da tia Socorro, fazendo a interpretação na forma de Libras. Tio Flávio Coelho mais uma vez aqui com a turma do EJA 6. Seja bem-vindo você. Alô, galera de Elesbão Veloso, a escola Benedito Portela Leal, que eu já tive o prazer de ir uma vez lá. Alô, galera de São Francisco do Piauí, você de SFP, São Francisco do Piauí. Galera de Conceição do Canindé, rapaz. Conceição do Canindé tem uma barragem top, velho, no Rio Canindé, ganha volume ela, abre as comportas de vez em quando, tem um bichão mirante no meio dela, dá pra dar umas tibungadas, é top Conceição, viu? Galera de São Francisco, Conceição, Lagoinha do Pi, Lagoinha aqui pertinho, ó, bem aí, enxergando, viu? Bem aí, enxergando, viu? Alô, Lândia Delmondes, boa noite, Lândia, boa noite, Conceição, deixa eu ver mais ali, Edivânia Nascimento, boa noite, galera de São Francisco. Olha, nós vamos dar uma pincelada sobre as estruturas políticas da América Portuguesa. Quem esteve no primeiro horário com o tio Flávio, nós demos uma pincelada sobre as estruturas econômicas, dando como destaque o açúcar, rim real do açúcar. Então, a parte econômica e social eu fiz no primeiro horário e agora nós vamos dar uma pincelada nas estruturas políticas. Os portugueses vão chegar, inicialmente vão desprezar o nosso território, depois eles vão acordar para o mundo, porque se eles não viessem, os franceses vinham. E nós estaríamos falando em François. Em François, tia. Em François, tia, o condutor da charrete é o chofer. Quando você vai ao banheiro, você vai ao toalete. Ah, pai, a pessoa, nós falando em François aqui, um piauiês falando em francês, viu? Ia ser top, viu? Eu vou procurar umas palavras em francês para eu decorar, viu, tia? Bora lá, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha, vem cá, minha filhota. A colonização portuguesa, as capitanias hereditárias, parte number one. Caracterizar a primeira opção de modelo administrativo da colônia pela coroa portuguesa, que é o sistema das donatárias. Então, eu peguei a questão e chamava de sistema das donatárias. É a mesma coisa. É dos capitães donatários. É a nossa temática de hoje. Eu sou o Flávio Coelho, vem lá do sertãozão. Já pensou um caboclo peão, catingueiro que nem eu, falando nesse meu jeito catingueiro em François, tia. Em François. François faz um biquinho assim, Francês. Francês, né? Ah, sim, é um francês. Primeiro, estou trazendo os portuga. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mentira! Descobriu o Brasil em 1500. Mas você deve lembrar que os portugueses estavam objetivamente tendo de maior interesse era o caminho das Índias. O caminho das Índias. Ora, então começa aqui a narrativa da nossa história, depois do contato dos índios com o homem branco portuga, e dessa brincadeira até o 7 de setembro de 22, o Brasil foi colônia de Portugal. Ou seja, por mais ou menos 300 anos, os portugueses que mandaram aqui, né? Mais ou menos. Uns 300, eles que mandaram em nós. Primeira fase dos portugueses, essa pintura ficou chibata, esse mapa ficou muito top, galerinha. Porque ela mostra os índios fazendo o corte do pau-brasil, mostra os índios fazendo troca do pau-brasil com os portugueses ou franceses, mostra os locais onde os franceses ou os portugueses
se acomodavam aí nesses albergues, nesses galpões, era chamada de feitorias, mostram áreas e demonstram como os portugueses não conheciam o nosso território, e mostra áreas da América Portuguesa. Aqui provavelmente é o Recife, ó. Provavelmente é o Recife. De boa? Já apresenta o Rio Maranhão, o Rio Amazonas, o Rio Maranhão, o Rio Amazonas. Essa fase de 30 anos primeiro, André Jonatas, essa fase de 30 anos primeiro, os portugueses não ligaram muito para nós, não, olha. Por quê, tio? Porque eles estavam mais ligados no lucro das especiarias da Índia. Haja vista, o Vasco da Gama tinha voltado de lá e o carregamento do Vasco da Gama deu lucro demais aos portugueses, galerinha. Muito lucro. Aí eles vão para o Brasil. Aqui não tinha muita coisa como na Índia, não, velho. Olha aí, ó. Os próprios índios não produziam nada atrativo ou em excedentes. Nada atrativo ou em excedentes. Os índios viviam de subsistência, agriculturazinha, de coletar, caçar. E, aparentemente, aqui não havia nem ouro, nem prata. Mentira, mas aparentemente não havia. Ei, mestre, mostra o grande aí, por favor. Mostra o professor grande. Lá na carta do Pero Vaz e Caminha, tem uma mentira cabeluda lá. Tem uma mentira cabeluda lá. Que tem assim na carta do Pero Vaz e Caminha, dizendo: um grupo de índios subiu a nau do capitão Cabral. Um grupo de índios foi lá. E se espantou com a galinha, é verdade. Se espantou com as cabritas, é verdade. E olhou para um colar do capitão, colar de ouro. E olhou para um colar do capitão, que tinha um grande crucifixo, uma grande cruz. E apontou para o colar do capitão e apontou lá para dentro. Mas que caba mentiroso aquele Pero Vaz e Caminha, viu, galerinha? Primeiro, porque quem dava valor a isso daqui é o Portuga. O índio não dava valor a nada para isso. Segundo, porque na costa baiana, Cabralha e Porto Seguro, nunca se teve registro de existência de ouro. Mas o Rosinho está apontando. E terceiro, o ouro não está na natureza desse jeito, ó, polido, brilhante. O índio não conhecia a metalurgia, ele está na idade da pedra. É uma mentira. É uma mentira, viu? Bicho mentiroso, viu? Bicho mentiroso. Mas talvez fosse uma estratégia do Caminha para ver se o rei de Portugal mandava os caras vir para cá, procurar alguma riqueza, de boa. Mas aparentemente não havia ouro. E por último, Portugal não tinha muita gente para mandar para cá. Você viu que na primeira aula nós vamos escravizar os índios ou os africanos. Lembra assim? Então os olhares portugueses continuavam olhando para onde? Para a Ásia. Aqui é a Ásia, é a Índia. É lá que dava real. Mesmo assim os caras vieram aqui. Rapaz, que cara chato, né? Mesmo assim eles vieram, viu? Olha as especiarias. Esse era que dava lucro, viu? Isso daí era que dava real. Olha o dinheirão lá subindo, ó. Eita, papai. Mesmo assim eles vieram. Os portugueses por essas bandas. Náufragos, traficantes de pau-brasil, viu? Franceses principalmente. E degradados. Eita, rapaz. Nós tivemos a presença aqui nessa terra tupiniquim. Obrigado, velho. Obrigado. De boa? Foi Chibatman. Nós tivemos aqui nessa terra tupiniquim a presença. Eu estou colocando de europeus, como portugueses e franceses. Náufragos, navios que naufragaram, os caras conseguiram nadar até a costa. Traficantes do pau-brasil e degradados, expulsos de Portugal. Mas alguns foram deixados de forma proposital aqui, ó.
Foram lançados, prisioneiros deixados aqui. Era uma espécie de exílio forçado. Esses degredados fizeram os primeiros contatos com os índios, vão ser muito importantes. E claro, 2 importantes náufragos portugueses sobreviveram. E depois eles seriam importantes na tradição, na tradução, vamos dizer assim, índio, tupi, português, português, índio. Foi o Diogo Álvares, famoso Caramuru, que casou com a Paraguaçu, e o João Ramalho vai ser depois um grande traficante de índios, de escravos, e a presença de François aqui no Brasil, ó. E eles vão vir aqui fazer o quê? Buscar o pau-brasil. Mas aqui não pertencia a Portugal, mas os franceses não ligavam. Olha aí a obra de Eduardo Bueno, Náufragos, Traficantes e Degredados. Passando, os portugueses vieram primeiro fazer o reconhecimento do território. São chamadas expedições costeiras. E eles viram que isso daqui não é uma ilha, é uma terra grande, que depois vai ser a Terra Brasilis. Então eles vão vir reconhecer o território, ver se não havia din-din para ganhar, foram batizando o território, Ilha de Veracruz, agora é Terra de Santa Cruz. E depois, Terra Brasilis. Por acaso, nessas viagens iniciais, veio um navegador italiano chamado Américo Vespúcio, e ele chamou o Brasil de um novo mundo. Um novo mundo. É porque a Europa é o velho mundo, e aqui era o novo. Mas ele vai dizer que esse pedação de território aqui não é a Índia, como pensava o Cristóvão Colombo. É uma grande porção de terra no meio do mar. É um novo continente, que vai ser apelidado depois de América. Por isso, ó. Os portugueses vieram buscar o pau-brasil, ó. Epa! Buscaram o pau-brasil. Primeiro o rei disse, só pode explorar o pau-brasil o rei de Portugal. Mentira! E eles faziam o comércio com os índios naquela trocazinha, né? O índio cortava madeira, empilhava e recebia uns espelhos, um DVD do Rebelde. Nem tem mais Rebelde, viu? Eita, rapaz. E nesse contexto, eles apenas construíam uns armazéns no litoral. Então, não construíram inicialmente, vamos dizer assim, vilas, povoamentos. Era só um albergue mesmo para guardar ali as toras do pau-brasil e esperar o navio vir de Portugal. Notadamente, era de forma predatória, tanto que começa ali a destruição da Mata Atlântica. Bacaninha? Mas a exploração do pau-brasil não fez com que o Portugal ocupasse o nosso território definitivamente. Não. Nós vimos na aula primeira que o que fez os portugueses ocupar aqui definitivamente foi principalmente, claro, a produção do açúcar, a produção açucareira. De boa? Beleza, vamos lá. Tá aí um presente para ti da terrinha, é um chaveiro, coitado do índio, ó. Tirou a madeira, peleja toda e tá recebendo um chaveiro. O nome disso era escambo. Escambo, comércio de trocas. Vou passar, olha aí a Terra Brasilis, a quantidade de pau-brasil nessa imagem. Aí os franceses também vieram. Como os franceses vieram, o rei de Portugal mandou uns caras para proteger aqui, ó. Conter o contrabando, combater os franceses e evitar que os franceses tomassem de conta disso daqui. Até que os franceses diziam, ei, quem disse que na Bíblia exclui a França da divisão do mundo? Eu não aceito. Ele estava reclamando do Tratado de Tordesilhas, viu? Cadê?
a passagem, o testamento de Adão e Eva, que excluiu a França da partilha do mundo. Eu não aceito. E os franceses vieram, ó, muitas vezes. Muitas vezes. Olha aí, ó. Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão, que me afastou da divisão do mundo. É Chiquinho number one, rei da França, viu? Por isso a presença constante de franceses aqui. Bacaninha? Desse jeito, o rei de Portugal disse, rapaz, agora eu vou ter que ocupar, velho. Senão os franceses vêm, ó. As potências europeias disputavam territórios e não respeitavam Tordesilhas. Os franceses constantemente na nossa costa fazendo comércio com os índios. Ei, os índios mais gostavam de fazer comércio com os François do que com os portugueses. Ih, rapaz. Os índios diziam que os franceses eram mais generosos, eram mais dadivosos nas trocas, nos presentes. E os portugueses eram tão pão duro, canguinha. Sabe o que é canguinha, não sabe, tia? Os portugueses eram canguinha, pão duro, ó, seguro, rapaz. Por isso, os índios já sabiam diferenciar os franceses, os loiros, dos portugueses. Os maí, os François, dos peró, os portugueses. O rei de Portugal decidiu ocupar aqui também porque começou a diminuir o lucro na Ásia. Por quê? Porque haviam outros concorrentes, galerinha. E com o sonho de encontrar metais, os espanhóis já tinham encontrado. Sonho de encontrar metais. E vamos realizar a catequese dos nativos. Então, daqui a pouco você vai ver a chegada dos padres jesuítas. Jesuítas. Mas, principalmente, como nós pincelamos na primeira aula, ó, os caras vieram para cultivar cana-de-açúcar. Haja visto que o açúcar era um produto que dava lucro para vender nas Europa. Valia a pena vir para cá. Então, esse é o cenário de por que o rei de Portugal decidiu ocupar a terra do Brasil definitivamente. Massa, não? Olha aí o que era o desrespeito a Tordesilhas. Porque Tordesilhas era um acordo só de 2 países. Porque Tordesilhas excluía os outros. Porque agora os outros querem terras também. Ixi, Maria. E porque quem deu o aval a Tordesilhas foi o Papa Alexandre VI. Então, se Tordesilhas era um documento com a bênção papal, quando você desrespeita Tordesilhas, você está negando o Papa. E os protestantes não precisavam seguir o Papa. Tio, então você já está fazendo um jogo aí de que as rivalidades religiosas na Europa, protestantes versus católicos, refletiu agora nas colônias. É verdade. Vou passar, olha aí o início da ocupação do nosso território. Tinha índios que são, evidentemente, opostos aos portugueses. Os portugueses estão dando uns tirinhos aí, ó. Tem índios que podem ser aliados dos portugueses. Deu para ver nessa imagem, é no Vale Amazônico, viu? E aí o Brasil vai ser colônia de Portugal. Colônia é para nós atender os interesses deles, para nós obedecer a eles, para nós consumir os produtos deles e nós produzir para atender o que eles querem, fornecer para o Brasil açúcar, café, algodão, soja, carne. Nós hoje, velho, nós hoje. Ou metais, olha, ou metais. E aceitar a imposição do catolicismo. Isso é o que é colônia. Olha, ser colônia não é bacana. Ser colônia, André Lândia, não é bacana. Ei, galera de São Francisco, manda a lista aí da galerinha que está assistindo a aula, per favor, em italiano. Per favor, em italiano. Lista da galerinha de São Francisco que está assistindo a aula. Ei, meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor.
Beleza, beleza. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Então tá aí, o Brasil agora é uma colônia de Portugal. No geral, a maioria das colônias ficaram atrasadas, porque ficavam dependentes do comércio com a metrópole, como você está vendo no esquema aí, ó. Nós não podíamos concorrer com a metrópole é Portugal, galerinha. Criou-se uma limitação comercial nossa, eu quero que você olhe para o esquemazinho aí, ó. E nós dependentes deles, sujeitos a eles. E o pior, a gente vai se especializar em fornecer os produtos primários para o Brasil, açúcar, algodão, café, soja. Foi assim? Foi. Infelizmente, mais ou menos assim. De boa? Ser colônia não é legal. A realidade é essa. Se a metrópole está sugando a colônia. Tudo bem? Vou acelerar. Tá aí, ó. O Brasil só podia vender para Portugal. Era proibido o Brasil ter indústria. Tínhamos que comprar os produtos industrializados que vinham de Portugal. Ah, meu amigo, ser colônia é ruim. Ser metrópole é bom. Beleza, beleza. Vamos para... Ah, não, aqui não. Vamos para a ocupação do nosso território de forma efetiva? Ah, beleza. Alô, meu amigo Adilberto. Alô, Marcilene, Sabrina, Ailton, Diana, Vanessa, meu amigo Emerson, Vinícius, Macildo, galerinha lá da cidade de São Francisco do Piauí, rapaz. São Francisco do Piauí. Eu vou procurar a foto de São Francisco para ver se eu trago na próxima aula, tia. São Francisco do Piauí, a turma de EJA 6. Eu tenho que lembrar, viu? Tenho que lembrar. Olha, em 1530, o rei de Portugal, 1530, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu mandar um ninja para começar a ocupar esse território aqui. Esse cara bonitão que você está vendo aí, ó, o nome dele, Martim Afonso de Souza, de Souza. Ele veio combater os franceses, iniciar o povoamento, fundou a vila de São Vicente, começar a explorar o território, produzir açúcar e etc. Ele veio com a missão de iniciar a ocupação do Brasil. Só que ele veio e trouxe só uns 400 caboclos. Ele trouxe uns 400 caboclos, mais ou menos, né? A gente não tem um número preciso. Mas ele traz mais ou menos uns 400 colonos portugueses. Galerinha, depois dele estar instalado em São Vicente, litoral paulista, pertinho de Santos, ele mandou ao rei de Portugal uma cartinha dizendo assim: ei, brother, esse território aqui é grande demais. Esse pouquinho de gente que tu mandou, oxe, não dá nem para nada, não dá nem para o gosto. Pode mandar mais gente, viu, velho? E se tu for gastar do teu bolso, sozinho, para ocupar esse território todinho, Portugal vai quebrar, velho. O rei vai quebrar. O Estado quebra. Eita, rapaz. E foi, ó. Tá aí a viagem do Martim Afonso de Souza. Nessa imagem você vê a fundação de São Vicente, no litoral paulista. Tá aí, Baía de São Vicente, as primeiras casebres da presença dos portugueses, as canoas indígenas tradicionais. Para a gente ir para a questãozinha. Eu vou passar bem aqui essa questãozinha primeiro. E essa também. E essa também. E essa. E essa. Para a gente ir para as capitanias hereditárias. Depois nós voltamos. A gente volta, viu, galerinha?
Vamos lá. As capitanias hereditárias. Eu botei assim, ó. O rei de Portugal, depois de ter recebido a carta do Martim Afonso de Sousa, decidiu mudar sua interpretação sobre a ocupação do Brasil. E ao invés de ser só o rei, ele disse, eu não. Nós vamos dividir o território que é grande em um bocado de pedaço de terra. As famosas capitanias, os lotes. Já tinha sido feita uma experiência parecida no Oceano Atlântico, lá nas ilhas de Madeira e Açores, lá tinha dado certíssimo. Lá foi chibata, viu? Chibata. E aí o rei está dizendo, brother, ao invés de ser o rei gastando, nós vamos deixar um besta velho. Nós vamos doar as terras lá e os caras vão. Eu estou transferindo o custo, o ônus da ocupação para a iniciativa privada. Eu estou terceirizando a ocupação, passando a ocupação do território para outrem, para terceiros, mas não o rei. É como se o rei estivesse fazendo, nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free, tá na hora, agora é free, vamos embora, tá na hora dos gringos entrar, esse imóvel tá para alugar. Ele está privatizando o Brasil, velho. Então você vai dizer que no início a nossa ocupação não é feita pelo Estado, é pela iniciativa privada. Os capitães donatários, vindos de Portugal, é que vão gastar, trazer colonos, montar as primeiras vilas, os primeiros engenhos. É assim, galerinha. Não é o rei. O rei está dizendo, eu que vou gastar, vou é nada, velho. Eu, rei de Portugal, venho através desse doar um lote de terra ao meu fidalgo da coroa portuguesa, que vai da desembocadura do rio X até o rio Y. Aqui é uma capitania doada. Ela vem pela carta de doação. Os capitães donatários têm que defender o território, explorar as riquezas, pagar o imposto ao rei, impedir a presença dos franceses. Os caras estão ganhando um lote de terra, mas eles têm que cumprir umas coisinhas, galerinha. Eu já coloquei uma observação aí embaixo. Ó. E a observação é Pernambuco e São Vicente, São Paulo. Sabe por quê? Porque as duas capitanias que mais vão dar certo vão ser essas duas. E das 15 capitanias, 14, 15 capitanias, teve 4 capitão donatário que nem veio de Portugal para cá, que os caras não tinham dinheiro, velho. Você tem que alugar um navio, contratar 500 pessoas, trazer as engenhocas, trazer comida, bebida, sal. Rapaz, para montar uma capitania era real, velho. Galerinha, era muito dinheiro investido. E teve cabo que não tinha, nem veio tomar posse. Mas essas duas aqui, ó, essas duas, minhas princesas, essas vão prosperar, principalmente o Pernambuco. Meu rei, deixa R$1 aí na tela, que essa parte é importante das capitanias.
beleza, beleza. Vamos lá, né? Vamos passar a imagem. Tá aí a divisão em capitanias hereditárias. Tio, não tem a capitania do Piauí. É verdade. Aí não tem a capitania do Piauí, porque ainda não havia o Piauí. É. O Piauí tinha o território, mas não tinha a existência política. Notadamente, nós estamos entre o Ceará e o Maranhão. Aqui é São Luís, ó. Aqui é o São Luís. E aqui é o rio Parnaíba. Olha o nome aí, ó. Tá correto. Tá correto. Aqui é o Parnaíba, esse aqui, ó. Eita. Tá aí o sistema das capitanias hereditárias. Agora sim. Agora o Brasil vai dar lucro, viu, velho? Agora nós vamos ganhar real lá com o Brasil. O rei de Portugal está nessa ideia. Mas nós vamos ter problemas. Nós vamos ter muitos problemas. Primeiro, faltou apoio da coroa. Quem é a coroa? O rei. O rei deixou os caras no se vira nos 30. Velho, é muito longe, muito custo. O custo era altíssimo e teve caba que não pôde vir. E o rei não deu assistência. Mais uma vez, deixou no se vira nos 30. Tá errado. E ele montou um modelo político meio feudal de distribuir lotes de terra aos nobres. Descentralizado. Notadamente, a distância daqui para Portugal foi um dos fatores que fez com que alguns nem viessem. Como é que nós vamos fazer esse comércio, cara? É caro, distante, sofrível. E de vez em quando os índios, quando se viam ameaçados, atacavam. De novo, de vez em quando os índios se viam ameaçados com a escravidão, com a ocupação de suas terras, com a expulsão, os índios reagiam. Alguns capitães donatários não tinham experiências com os nativos e com os populares. Galerinha, você mexer com gente é difícil. Imagine 400 pessoas trazidas de Portugal e você dar assistência para eles. Era complicado, velho. Era complicado. E por último, não havia no início a quantidade de pessoas para cultivar a terra. Então a solução, escravizar os índios e depois buscar os negros onde? No continente africano. Foi o jeito. Escravizar os índios ou depois buscar os escravos no continente africano. Eu gostaria de falar com o capitão donatário, lá da capitania de Ilhéus. Ele foi a uma reunião lá em Lisboa, em Portugal. Nunca mais volta. Galerinha, ele nunca mais vai voltar, viu, minhas pimpolhas? Diana, ele nunca mais ia voltar. Eita, rapaz. Faz tempo que eu fiz leitura sobre essa temática, mas eu acho que teve um dos capitães donatários, eu acho que foi o do Espírito Santo, que foi pego pelos índios e foi comido num ritual antropofágico, tia. Os índios assaram o capitão donatário de uma das capitanias. Mas era gostoso, como era gostoso o meu português. Deixa R$1 aí na tela aí, meu rei, por favor.
Não fique triste, não. Quero te ver já bem feliz. Aí mostra uma capitania de São Tomé. Como o Estado vai entrar com uma graninha? Como o Estado não vai entrar com a graninha? Não, o rei não vai gastar, não. Não é o Estado, nós estamos desestatizando. É só você mesmo, capitão Donatário. Te vira. Olha os índios atacando, ó. Eita peleja. A tia estava perguntando se eram canibais. Tinha uns que gostavam, tia. Eles pegavam, davam uma coronhada na cabeça, fatiavam, esquartejavam o cabo, igual você faz com um bode no interior. Vai tirando as partes. Depois botava um pouquinho de sal, pimenta do reino, alho e comia. A tia não estava gostando não, viu? Eita, aí o rei de Portugal vai implantar o sistema de governo geral, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, de boa? Tarefa de casa. Explique a forma de exploração do pau-brasil desenvolvida por franceses e portugueses na época dos descobrimentos. Quais os motivos, as motivações do certo desinteresse lusitano pelo Brasil nos 30 primeiros anos após a descoberta, na fase que a gente chama pré-colonial? Por que que os portugueses não ligaram muito para nós? É o que está perguntando a questão, meu amigo Emerson. Marcelene, 2 fatores decisivos para que o rei de Portugal decidisse pela ocupação efetiva do nosso território. Por que que o rei de Portugal decidiu colonizar? Colonizar. O que explica a decisão da coroa de adotar o sistema das capitanias hereditárias. De novo, sistema das capitanias hereditárias. Tio, eu peguei a questão, ela chamava donatárias, é a mesma coisa, viu? Eita, vou botar aqui o nome, donatárias. E você viu que no início não havia ainda a capitania do Piauí. Ela vai demorar um pouquinho ainda a surgir, tudo bem? Meu rei, como é a tarefinha de casa, mais importante, deixa R$1 aí para a galera fazer o print, tomar nota. Ok. Galera de Elesbão Veloso, boa noite, Elesbão Veloso. Escola Benedito Portela Leal, lá em Elesbão Veloso, Terra Boa. Galerinha, estamos encerrando nossa aula de hoje. Ainda ia ficar uma questãozinha, mas eu acho que tá bom. Nós vamos voltar com a temática ainda desse processo de colonização, de ocupação do Brasil pelos portugueses. Vimos a parte 1, que foi a divisão do território nas chamadas capitanias hereditárias. Elas não deram muito certo, então o rei de Portugal vai ter que tomar uma outra decisão para poder fazer a administração dessa terra aqui. Vai ter que tomar uma outra forma, um outro olhar para o nosso território, mas nós vamos ver na próxima aula, na próxima semana, de boa? Um forte abraço para todos, o meu muito boa noite, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, valeu povo!